Nos últimos tempos a gente viu o angustiante caso do Vini Júnior, que aconteceu lá na Espanha em um jogo contra o Valência. Uma confusão começa no meio do campo e depois algo revoltante acontece. A torcida do Valência começa a xingar fervorosamente o Vinícius Júnior de macaco, enquanto o goleiro dá uma gravata no jogador e uma confusão generalizada acontece no campo. Posteriormente, o árbitro ele vai até o vídeo para ver, analisar o lance e tudo mais, e a gente imagina que ele vá tomar uma providência sobre aquilo que está acontecendo dentro do campo. Mas ele simplesmente volta e dá um cartão vermelho para o Vinícius Júnior, expulsando ele, porque em um momento o árbitro de vídeo mostra uma imagem que no meio da confusão o Vinícius Júnior ele acerta um soco no rosto de um dos jogadores do time do Valência. E os outros jogadores que estavam envolvidos nessa confusão nem sequer receberam o cartão amarelo. Bom, hoje aqui na Manual do Esporte a gente vai falar sobre essa palavra que a gente não pode ficar falando aqui na plataforma. Então a gente vai dar um jeito de dar uma contornada, mas você sabe bem do que eu estou falando. Como que ele funciona no futebol, como ele se retroalimenta não só dentro do futebol, mas também no esporte. Mesmo com tanta desaprovação da sociedade, ainda existem pessoas que insistem em fazer esse comportamento e como que isso realmente funciona dentro do mundo do esporte. Você está na Manual do Esporte, eu peço que você já se inscreva-se no canal, deixe o seu gostei para continuar motivando a gente aqui no YouTube, porque esse vídeo ele realmente dá muito trabalho para fazer. E bom, já tenho que abrir o vídeo dizendo mais um complemento disso que eu acabei de falar, que é que vídeos desse tipo ele é bem difícil para fazer porque é um assunto que realmente mexe com a gente, pelo menos comigo mexe muito. Bom, uma outra coisa também que eu tenho que falar é que hoje, infelizmente, muitos grupos políticos aí, eles utilizam essa pauta importantíssima e séria para fazer muitas das vezes politicagem ou então favorecer o lado A ou o lado B da política. O que é uma tremenda besteira, porque muitas das vezes eles fazem isso também com o futebol feminino e falando muitas vezes coisas que não estão condizentes com a realidade. A nossa intenção com esse vídeo não é fortificar o lado político A, o lado político B, ou político A ou político B. A nossa intenção aqui é falar sobre esse assunto, que se você é um amante de esporte, provavelmente, ou com toda certeza, você deve se preocupar e pensar que não é algo legal e que é algo que tem que ser superado dentro do mundo do esporte. Bom, que os jogadores brasileiros eles sofrem esse tipo de coisa na Europa não é novidade, isso vem desde a década de 90 ou até mesmo antes, quando o primeiro jogador ele pisou para jogar no continente europeu. E embora lá na Europa seja muito mais intenso e frequente casos como esse que aconteceu com o Vini Júnior, também acontece aqui dentro do Brasil, mais especificamente em jogos também da Conmebol Libertadores. Não faz tanto tempo que a gente viu o caso do Corinthians, aonde um torcedor do Boca imitou um macaco para a torcida do Corinthians. E não importa o quão talentoso você seja, não importa o quão bom você seja, todos os jogadores que têm esse fenótipo, eles estão sujeitos a sofrer esse tipo de preconceito. É só você olhar o Neymar, um dos melhores jogadores do século XXI, sofreu isso na Europa enquanto jogava no Barcelona. Você pode, por exemplo, colocar outros jogadores se você não gostar do Neymar, como por exemplo Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivaldo e outras estrelas extremamente talentosas que passaram pela Europa e sofreram esse tipo de preconceito. Tudo isso para te dizer que não é um caso isolado, é um caso que muitas das vezes é corriqueiro e muitas das vezes passa batido ou não é noticiado com a intensidade que deveria ser noticiado. E só para também deixar uma outra coisa bem claro, isso não é exclusivo do futebol, isso acontece em várias modalidades esportivas, se não todas. A diferença é que como o futebol ele é colossal, ele é o esporte mais popular do mundo, tudo que acontecer no futebol tem uma intensidade maior ao ser noticiado. Mas em outros esportes também acontecem e muitas das vezes passa até mesmo batido e ninguém nem fica sabendo. Mas a pergunta que não quer calar e que você deve estar se fazendo, até porque é o título do vídeo, é por que isso ainda acontece em pleno século XXI, onde as pessoas elas estão mais conscientes, ou pelo menos deveria estar, e não deveria fazer mais esse tipo de barbárie. E a principal pergunta, qual a punição para as pessoas que cometem esse tipo de crime? Existe alguma punição? E aqui vai a resposta. Por mais que esse comportamento hoje dentro da nossa sociedade, ele é um comportamento desaprovado pelas pessoas, essas pessoas elas se escondem no dia a dia por receio, porque as pessoas geralmente não vão concordar com a loucura dela. Mas quando ela tem uma oportunidade de colocar esse comportamento, expor esse comportamento no meio de várias pessoas, na onde a sua atitude ela vai se dissolver e não vai ter tantas consequências assim, essa pessoa ela não vai pensar duas vezes antes de executar esse crime. Até porque ali no meio, essa sua atitude ela não é considerada tão ruim assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora do passado, no jogo do Grêmio e Santos, na onde o goleiro do Santos, o Aranha, ele começou a ser chamado de macaco por toda a torcida do Grêmio. E você se engana se aquela menina, que no caso foi filmada
e foi ela o principal holofote daquela época, você se engana se você acha que ela simplesmente apedreja pessoas negras na rua, ou xinga todo mundo, ou então sai de perto do nada, ou coisa do gênero. Você se engana se você pensa que ela age desse jeito. Muitas pessoas, logicamente, elas expõem o seu preconceito escancaradamente. Só que eu acredito que nem seja uma maioria. A maioria acaba se escondendo no dia a dia. Ou seja, essas pessoas elas agem normal no seu ciclo de amizade, que ela sabe que esse tipo de loucura que ela comete, ou até mesmo crime, como a gente já pode falar, não seja aceito por aquelas pessoas. Mas quando ela tem a oportunidade de estar com pessoas que simpatizam com esse pensamento, igual eu falei, ela não pensa duas vezes antes de executar. E aqui vai um exemplo bem ilustrativo para a gente começar a entender o que eu estou querendo dizer. Imagina com um abusador que ele sabe, que ele tem noção do quão sujo e porco é aquilo que ele faz. E ele não expõe isso no meio das pessoas normais, porque ele sabe muito bem que se ele expor isso, no caso no meio de pessoas conscientes, ele sabe muito bem que ele provavelmente vai ser punido ali mesmo. Mas se ele encontrar um abusador que faz as mesmas coisas que ele, acha normal, ele vai falar e vai fazer esses atos horrorosos como se fosse uma coisa normal. Então, voltando ao exemplo do Vini Júnior, que foi chamado de macaco por toda a torcida do Valência, provavelmente um grupo começou a chamar ele expondo o ato criminoso, e os outros que também pensavam ali da mesma forma começaram a repetir tudo aquilo, até que chegou um momento que parecia que a torcida inteira estava chamando ele de macaco. Então aqui já deu para entender que essas pessoas, na verdade, elas se camuflam na sociedade. E às vezes pode até mesmo estar do nosso lado. E não é algo 100% escancarado todas as vezes. É necessário ter um tato para conseguir ver esse tipo de coisa. E sobre a punição, na Europa, as leis contra esses crimes relacionados a isso não é tão forte assim. Tanto é que agora, depois do caso que aconteceu com o Vini Júnior, o Congresso ele vem fortificando esse tipo de lei, no caso com esse tipo de preconceito, para punir mais severamente essas pessoas. Mas tá, e no Brasil, né? Bom, no Brasil a gente sabe muito bem que tem a lei para punição desse tipo de crime. Mas não é nem um pouco proporcional ao dano que a pessoa causa. E, por exemplo, se eu falar do argentino que veio aqui no jogo do Corinthians, imitou um macaco para a torcida do Corinthians, ele foi identificado, foi detido pela polícia e levado para a delegacia. Chegando lá, ele pagou a fiança e foi embora, e ainda tirou onda de todos os brasileiros ali na sua rede social, colocando emojizinho de macaco. Então, na pior das hipóteses aqui no Brasil, você paga uma fiança e sai da delegacia pela porta da frente. Isso se tiverem provas suficientes contra você, porque senão você pode simplesmente negar e falar que você não fez nada e sair novamente pela porta da frente, agora sem pagar um vintém. E aí você deve se perguntar, bom, na Europa a lei ela é fraca, no Brasil existe a lei, porém ninguém é punido severamente. Então, nesse caso, a instituição esportiva, a CBF, La Liga e outras instituições esportivas poderiam tomar alguma atitude, certo? Então, com certeza, nesse caso, a atitude coerente deveria vir sim da instituição esportiva. E aqui eu vou te responder essa questão com um questionamento. Será que as pessoas que estão no administrativo dessas federações ou confederações, o que você acha que eles fariam? Você acha que eles realmente iriam acolher esse assunto e realmente fazer jus a alguma coisa? Ou você acha que eles simplesmente soltariam uma nota de repúdio do quanto eles ficam descontentes com o ato que aconteceu no jogo, esperar a poeira baixar, fingir que nada aconteceu e seguir a liga? Eu não preciso nem falar qual opção, no caso, eles escolheriam. Logicamente, com base nas opções que eles já escolheram e que eles sempre escolhem quando acontece um caso como esse. E assim, hoje em dia tem câmera para todo lado, o áudio sendo gravado para todo lado, a gente vê várias pessoas até mesmo na internet sendo desmascarado por se mostrar uma coisa que eles não são. Agora imagina isso no passado, galera. Vale a pena lembrar que o rei do futebol, Pelé, ele era negro e já foi até mesmo expulso de um jogo de futebol porque o árbitro confundiu ele com outro jogador com a cor igual à sua. E logicamente, o Brasil ele foi um país que por muitos anos ele teve a famosa mão de obra escrava africana. E aproveitando também pra gente falar sobre isso, para as pessoas começarem a entender mais esse... E eu vou te mostrar que essa questão envolvendo escravidão, ela não tá tão distante da gente que nem a gente pensa. Vamos lá. O Rei Pelé, ele estava vivo até pouco tempo atrás, né? Ou seja, todo mundo aqui conhece o Rei Pelé e viu ele vivo na televisão, dando entrevista ou coisa do gênero. O Pelé, ele tem um pai chamado Dondinho, que também jogou futebol. Mas a gente fala isso melhor no vídeo contando a história do Pelé. A gente vai deixar no card aqui. O Dondinho, no caso, o pai de Pelé, ele nasceu em 1917.
A sua mãe, no caso, a mãe de Dondinho, pai de Pelé, no caso a avó de Pelé, se chama Dona Ambrosina e nasceu em 1869. A escravidão ela foi abolida em 1888. Então essa moça chamada Dona Ambrosina, ela foi vó do rei do futebol, que estava vivo até pouco tempo atrás. Muito provavelmente essa avó de Pelé, ela viveu nessa época e também foi escravizada. Eu coloquei esses números porque muitas pessoas pensam que essa barbaridade que era a escravidão, ela aconteceu há 300 anos atrás, 400 anos atrás, e não. A escravidão, até mais ou menos 100 e poucos anos atrás, ela estava acontecendo dentro do Brasil. E logicamente que isso vai influenciar nas coisas que acontecem hoje dentro. E o mais bizarro ainda, que muita gente não sabe, é que os negros eles só começaram a ser respeitados dentro do esporte depois de Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Esse chocolate que você compra no supermercado da Lacta, que se chama Diamante Negro, é inspirado em um jogador, um dos primeiros jogadores negros da seleção brasileira que tinha esse apelido, Diamante Negro. E também depois do Pelé, depois de ele ter ganhado 2 Copas do Mundo seguida e ter apresentado o Brasil para o mundo de uma forma extremamente diferente. No entanto, galera, é por isso que você sempre vê esses casos acontecendo dentro do esporte nacional e internacional. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu espero ter trazido um conteúdo de qualidade para você. Como eu falei, é um vídeo extremamente difícil, porque é um assunto que realmente mexe com a gente, mas é extremamente necessário de ser falado. Se você reparar, durante o vídeo, a gente não cita politicagem ou coisa do gênero, como algumas pessoas gostam de fazer. Não é a intenção do nosso canal. Bom, eu vou ficando por aqui, novamente quero agradecer a sua presença aqui no canal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, eu esqueci de falar alguma coisa, tem alguma coisa que você discorda, tem alguma coisa que você gostaria de complementar, só não vai xingar o coleguinha para não ficar deselegante. Gostaria de agradecer mais uma vez, deixa o seu like, se inscreve no canal e valeu, até o próximo vídeo.